Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Meus irmãos, hoje nós estamos voltando com aquele trabalho que há algum tempo nós começamos. Que trabalho que é esse? Entrevistar alguns sacerdotes aqui da cidade de São José de Rio Preto e de toda a região. Hoje entrevistamos um jogador de carta, já entrevistamos a mãe Márcia, que trabalha com Umbanda, Quimbanda e Candomblé, entrevistando o nosso amigo que está aqui hoje presente, o Wellington, já entrevistando o Paulinho também. E hoje a entrevista é com aquele rapaz que chama Gustavo, da cidade de São José do Rio Preto, popular Gustavo Sucuri. Esse cara sou eu. Eu que vou ser o entrevistado hoje. Quem vai me entrevistar é meu irmão, o Wellington, da Casa de Umbanda Mensageiros da Luz. Wellington, sinta-se à vontade, meu irmão. Gustavo, eu peço a sua bênção. Eu também te peço a bênção. Eu peço a bênção aos orixás regentes dessa casa, Saravá, meu pai Ogum, Patacuri Ogum, Saravá, minha mãe Iemanjá, Odoiá, minha mãe, e Saravá, o nosso querido e amado pai Joaquim de Aruanda, sua bênção, meu pai. Lá, vovô. Quero falar para você, Gustavo, que você tem o canal, você já é um especialista na entrevista. Eu estou aqui simplesmente para te ajudar. Então peço desculpa aos amigos aí, a família, né? A família Senzala de Preto Velho, que o profissional aqui é ele, tá? Eu só vim aqui para ajudar. Podemos? Agora, Está preparado? com toda absoluta certeza. Gustavo, quero informar que a gente fez poucas perguntas, são total 75 perguntas, tá? Mentira, Gustavo. Algumas perguntas aqui, quem fez foi o pessoal que curte o canal Senzala de Preto Velho. Foi passado para os seus assessores vieram e trouxeram aqui para nós e também iremos fazer algumas delas. O canal tá muito grande, pessoal. O canal tá muito grande. Existem várias pessoas trabalhando por trás da câmera, graças a Deus. Você entendeu? E hoje nós estamos aqui divulgando um pouco desse trabalho. É uma família gigantesca, que essa família é baseada em eu, pai Joaquim de Aruanda. E que assim continue. Que cada vez mais consiga chegar em lares, mentes, corações, viu, Gustavo? Que assim seja. Esse trabalho que você faz é um trabalho muito importante. Eu também sou um telespectador do seu canal, sempre estou assistindo e sempre que possível também estou comentando, tá? Amém. Muito bem. Primeira pergunta, pai Gustavo. Onde estava há 10 anos e quem era o pai Gustavo? Deixa eu pensar. Há 10 anos atrás, se eu não estiver enganado, eu estava num bairro que chama Marceno. Que esse bairro morava na rua Pascoal, eu lembro até o número 72. E nessa época eu não era um bandista ainda. Não sabia nem o que era Umbanda. Conhecia Umbanda por causa da minha avó. Porque para quem não sabe, essa herança espiritual veio de família. Passou da minha avó, do meu bisavô para minha avó e até que chegou em mim hoje. E eu, há 10 anos atrás, era uma pessoa totalmente errada com a vida. Para ser bem realista, que eu não estou aqui para mentir para ninguém, eu era o popular biscateiro. O boêmio. Justamente. Era aquela pessoa que não queria nada com nada, não queria relacionamento, não queria nada. Eu queria viver o hoje sem pensar no amanhã, de forma alguma. E qualquer pessoa que viesse falar para mim que por um acaso isso podia estar errado, provavelmente eu ia discutir com essa pessoa. Porque a pessoa que está naquele mundo, nunca fui de usar droga, nunca fui de beber cachaça, nunca fui de andar com ninguém, sempre andei sozinho, nunca tive, e sempre gostei muito de forró. Você entendeu? A minha vida era forró e dançar uma coisa e outra, mas sempre fui sozinho. Essa era a minha vida. Há 11 anos, há 10 anos atrás. Maravilha, Gustavo. A pergunta número 2 também completa número 1. Como o Gustavo chegou à Umbanda? Foi meio complicado a questão de chegar à Umbanda, porque eu comecei dentro da Umbanda, vai ter mais ou menos aí de 10 anos e meio a 11 anos. Então, você falou 10 anos, eu estava querendo conhecer esse espaço, esse campo do que é Umbanda. E como que foi esse início? O início da Umbanda, para mim, foi muito complicado. Eu acredito que complicado não só para mim,
como igual aconteceu com muitas pessoas. Se você quiser escutar, eu estou aqui disposto a contar essa história para vocês. Eu tenho tempo. Então vamos lá. Como que começou? Se eu for falar para vocês o como começou, vocês têm que saber o como que era a minha vida antes, para você poder entender que desde criança eu já sofro certos ataques. Desde criança. Só que depois que você começa dentro da religião, hoje eu sei entender que muito daquilo que eu vivi era relacionado com a espiritualidade. Que a minha avó era um bandista, morreu sendo um bandista, mas nunca soube. A minha avó foi aquela pessoa que aprendeu na prática e ela nunca soube me explicar o como que era uma coisa, o como que era outra, por que que era isso, por que que era aquilo. Então ela nunca chegou em mim e falou assim, ó, você é um bandista ou isso é mediunidade, uma coisa e outra. Ela sabia sim, e era uma excelente médium para ela. Então eu deitava à noite, Wellington, eu acho que os espíritos já tentaram me matar várias vezes. Eu deitava à noite para dormir, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha uma brincadeira que eu colocava o travesseiro no rosto. Eu nem sabia disso. E de uma hora para outra eu puxava o travesseiro, deitava numa beliche com meu tio. E quando não, aquele travesseiro ele apertava o meu rosto para baixo, eu ficava sem respirar. Já aconteceu várias vezes de eu meio que desmaiar e voltar. E quando eu subia, parece que alguém puxava aquele travesseiro de uma hora para outra que ele voltava. Isso era várias e várias e várias vezes. A minha avó, a minha mãe, sempre gostou muito de forró. E todas as vezes que eles iam pro forró no sábado, eu ficava sozinho. Eu vou contar certas coisas que se minha mãe ver, ela nem vai saber disso aí, que eu nunca contei para ninguém, tô contando aqui. E quando minha mãe ia sozinha, eu dormia no quarto da minha avó e tinha um altar no quarto da minha avó. E na porta, imagina que a cama do lado de cá era a porta. Eu via um espírito na porta a noite inteira. Podia estar o calor que for, eu dormia com a cabeça coberta. Passava muito medo, não entendia de nada e não comentava com ninguém, porque se eu fosse comentar para alguém, ou vai achar que eu sou louco, ou vai falar que aquilo ali, de repente, é um espírito da minha avó, ninguém então orienta, só vai rir da minha cara. A imaginação fértil da criança, né? Justamente. E mediante a isso, eu comecei a dar um bando depois que eu vim para cá. Eu conheci uma pessoa que me ajudou muito lá em Turama, que essa pessoa viu que eu tinha um futuro e falou, vamos lá para São José do Rio Preto. E eu peguei e vim para São José do Rio Preto. Mas quando eu cheguei aqui, eu passei inúmeras dificuldades. Até que esse aí começa o caso. Eu comecei, para quem não sabe, eu lutava MMA. E um dia, como eu falo que nada é por coincidência, para vocês poderem entender muito, eu fui num treino de boxe, eu dei aula no treino de boxe, numa academia aqui de São José do Rio Preto, e depois eu ganhei um convite para ir numa balada, coisa que eu não ia, que eu só ia em forró. E eu cheguei lá, conheci uma modelo, não lembro o nome dessa moça, e essa modelo tinha uma chefe, que essa chefe chegou lá, não estava lá no dia, só para vocês poderem entender, para não ficar muito complicado, muito grande. E depois de um tempo que eu conheci essa modelo, ela estava largando de um namorado, e essa chefe queria ficar comigo. Essa chefe chegou para mim e falou o seguinte, falou, ó, ela não quer você, então você larga ela, porque ela quer voltar com a outra pessoa, e eu fiquei muito chateado com aquela situação. E ela pegou, Wellington, essa chefe dela, ela não estava lá no dia. Ela pegou num sábado e falou o seguinte para mim, falou, ó, você faz o seguinte, a minha chefe vai te ligar para você ir fazer umas fotos. Porque ela tinha me convidado para ser modelo, para mim fazer umas fotos. E como eu lutava MMA, para mim ficar de cueca é a coisa mais tranquila do mundo, não tinha problema nenhum com aquilo. E fui lá fazer as fotos no sábado. Interessante. Cheguei lá para fazer essas fotos, ela chegou e falou, ó, você vai ter que ficar só de cueca, tinha acabado de treinar bíceps, já estava magrinho naquela época lutando. Falei, tudo bem, arranquei a roupa ali, fiquei só de cueca, tirei umas fotos, uma coisa e outra, e eu vi que o olhar dela foi um pouco diferente. Mas até nesse momento, nada. Nesse mesmo dia, à noite, era mais ou menos às 3 horas da manhã, essa mesma mulher me liga. Me ajuda, pelo amor de Deus. E eu tava, lembro como se fosse hoje, num shopping que eu trabalhava aqui, 3 horas da manhã. Falei, o que aconteceu? Eu tô ruim, eu tô perdido aqui, e me ajuda. E eu morava no Solo Sagrado, para quem não sabe, o shopping eu tava no meio da cidade, eu gastei acho que 15 minutos, lá do shopping até em casa, correndo. Peguei o capacete e voltei lá. Quando eu voltei lá, essa mulher estava extremamente bêbada. Bêbado no último.
E ela chegou e falou assim, me leva para casa, e vai de um jeito e vai de outro. E por fim eu levei essa mulher para casa, mas nós não fomos para casa. Ela falou que a outra mulher não queria ficar comigo, que a modelo, eu comecei a ficar muito chateada, ela bêbada demais. Acabamos indo para um motel. Quando chegou no Olha, motel, em vez de eu ficar com a mulher, a pombogira dela baixou. será que foi a pombogira? Na época eu achei que era pombogira. Eu lá, bonitão, pá, a pombogira desceu. Eu falei, nossa! Falei, que é isso, rapaz? E já comecei, eu já imaginei a ideia do tonto que a minha avó incorporava. E eu achei naquele momento, falei, nossa, vou ter uma relação com a pombogira, tô bicho mesmo. Eu não fiquei com medo. Conversamos um pouco, se a pombogira subiu, fizemos o que precisava e levei essa mulher. Eu conheci ela 3 horas da manhã, vai escutando. Às 8 horas da manhã, deixei ela na casa dela. Eu sempre tive uma dificuldade extrema para namorar. Nunca gostei de ficar sério com ninguém. Quando foi 8 horas, era meio-dia e meio, ela tinha me ligado, eu estava na casa dela. Acho que 2 horas da tarde eu estava namorando com ela já. Já estava tão séria assim? Você tá entendendo, né? 2 horas da tarde, e eu nem entendi como que funcionou aquilo tão rápido. Eu falei, mas gente, mas aquilo foi tão encantador naquele momento que deixa o pau torar. E a partir disso que começou os meus problemas com a espiritualidade. Porque essa mulher era extremamente obsediada. E ela incorporava dia após dia, todos os momentos, e falava que sempre tinha pessoas tacando demanda nela, e você não sabendo de absolutamente nada, você imagina o quê? Ela falava que ela era muito forte, é por isso que eu falo para muitas pessoas, porque várias pessoas incorporam e falam, não, eu sou muito forte, uma coisa e outra, eu achava que era o Chico Xavier da Umbanda. Entendi. Beleza. Passando um certo tempo, eu tinha acabado meu relacionamento na época, e essa mulher tinha muito ciúme da minha ex-mulher. Só que isso ela começou a falar que a minha mãe fazia macumba para mim. Traduzindo do português, eu fiquei 6 meses sem falar com a minha mãe, por causa dessa mulher. E mediante a isso, o pessoal fala que é depressão. Eu passei mais ou menos uns 2, 3 meses que eu dormia debaixo da cama, que eu ficava com medo. Você entendeu? Eu ficava nervoso, eu ficava perdido, tudo era espírito, era uma coisa e é outra. E ela falava que se eu saísse de casa, eu ia morrer. O espírito ia me pegar e uma coisa e outra. Era uma forma de me deixar agarrado ali dentro. E eu não sabia, eu não tinha informação, eu não sabia de absolutamente nada. Eu falava, e aí, como que eu vou sair disso? E eu sofrendo, eu só dormia, eu ficava bem debaixo da cama, deitado ali naquele escuro, quietinho. Então ela saía para trabalhar, eu ficava lá, o máximo que eu ia trabalhar e voltava para casa. E assim foi uns 3 meses. E depois disso, eu dei tanta sorte que a minha mãe de santo, a mãe Celina, sua bênção, começou a abrir trabalho espiritual na frente da casa dessa mulher. E ela me levou. Foi aonde ela começou a errar. Porque eu gostei. Só que nisso ela treinava eu para querer incorporar, que ela falava que eu tinha mediunidade. E nós começávamos a treinar, mas o negócio para mim era muito complicado, porque ela falava para mim treinar, e eu treinava, mas no começo é muito cansativo. E eu acabava de fazer isso, eu tinha que fazer comida para ela. Opa! Acabava aquilo ali, o espírito descia quando nós não estávamos lá, que nós íamos para casa. Imagina você começar lá, você descer um espírito 8 horas da noite, até 2, 3 horas da manhã, você estava conversando com a pombogira, rainha das 7 encruzilhadas, Zé Pilintra, Zé Malandro, e eu lembro até os nomes. Era esses aí que vinha. Só os toques. Só. E vai daqui, vai dali, aconteceu um problema. Aconteceu um problema que eu desconfiei. Porque a rainha das 7 encruzilhadas um dia chegou em mim e eu não sabia de nada. E falou assim, através de você nós estamos ganhando luz. E naquele momento eu arrepiei. Eu pensei comigo, como que através de mim esses espíritos estão ganhando luz? E eu não sabia de absolutamente... Eu não tinha noção de Umbanda. Até que um dia eu incorporando lá dentro, tentando incorporar, veio um espírito, que é o espírito que eu não falo para vocês o nome, que agora ele me deu autorização, que é o Exu Lucifer, que é o que trabalha comigo. É o seu chefe da área da esquerda? Esse é o chefe aqui do terreiro, o Exu Lucifer. Eu vou contar um pouco dele para vocês no canal.
E o Exu Lucifer veio, só que o Exu Lucifer, a primeira vez que veio, nós estávamos lá, lembro como se fosse hoje, ele veio tão forte, tão forte, tão forte, que ele veio com um cheiro de cemitério terrível. As pessoas que estavam ali dentro, ninguém aguentou, tem gente que chegou a vomitar. Ele só chegou e falou uma coisa, falou, hoje é o último dia que meu burro vem aqui, ponto. E falou isso. Chegou, fez o que precisava e sumiu. E mediante a isso, como começou a minha história? Que agora que começa a minha história. Porque ela me levou em outro terreiro de Umbanda. Porque esse terreiro de Umbanda estava para fechar. Ali eu já tinha experimentado um pouco. E era a última gira do ano na casa da mãe Marta. E eu cheguei, ela falou assim, tem um terreiro de Umbanda lá no terreiro, tal, e eu vou te levar lá. Falei, tá bom. Vamos lá. E eu fui lá, mas esse dia eu acho, não sei o que tinha acontecido, ela me levou, só passou na porta. E no último, era a última gira de um ano, e estava chovendo nesse dia. Eu peguei e falei assim, se você não for, eu vou. Ela não quis ir. Acho que foi espiritualidade. Eu fui. Quando eu cheguei lá, o espírito era seu Tata Caveira e o Exu do filho dela é o seu Sete Encruzilhada. Contou exatamente tudo que estava acontecendo na minha vida. E a pombogira dela era Maria Padilha das Almas, que hoje é a pombogira que trabalha comigo também. Contou exatamente tudo. Mediante a isso, eu terminei meu relacionamento. Eu terminando meu relacionamento com ela, aconteceu uma coisa muito interessante. Que eu trabalhava com Exu, que eu achava que eu trabalhava com Exu, que era o gato preto. E essa porra desse gato preto, toda vez que eu tenho que falar assim, que você não sabe a raiva que eu passei com esse Exu. Esse tal do gato preto, ela falava pra mim que ela incorporava o Exu e o Exu que trabalhava comigo conversava comigo a noite inteira. Só que tudo que ela queria saía da boca desse tal do gato preto. E eu não tinha informação nenhuma, então ela incorporava o tal do gato preto e o gato preto chegava e falava, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo que ela precisava, o gato preto falava, tá bom. E eu fazia, você não tem informação? Até que chegou determinado momento que eu cheguei, eu sofri muito, falei de terminar com ela, e quando eu falei de terminar com ela, esse caso é interessante, que aí é o tal do Quiumba. Quando eu falei que ia terminar com ela, nós terminamos, essa mulher ficou louca, queria voltar comigo de qualquer jeito, eu falei que não, e conheci uma antiga pessoa que eu tava ficando. Eu tava na casa dessa pessoa um dia, ela me ligou, era 3 horas da manhã de novo, uma porcaria das 3 horas da manhã. Me ajuda, pelo amor de Deus, que eu tô morrendo. Falei, o que tá acontecendo? E eu tava de a pé. A mulher tinha me levado de carro. Eu ia começar a namorar com a mulher no dia que eu estava na casa. E eu deixei para ajudar a bendita. Saí de lá, do lado do aeroporto, fui lá em casa, peguei minha moto, fui lá. Quando eu cheguei lá, a mulher estava com os cacos quebrados no chão, com um caco na mão. E ela falou o seguinte, falou, ó, ou você, ela estava incorporada, ou você fica com essa moça aqui, eu mato ela agora. Aí você imagina, só tava eu lá, um tanto de caco quebrado no chão, o espírito com o caco aqui falou, você fica com ela agora ou eu mato ela. Aquilo eu chorando, eu falei, eu não quero, você vai ficar com ela agora, ou eu mato ela. Tá bom. Fomos lá pra casa. Quando eu cheguei lá em casa, o tal do gato preto veio. Quando esse gato preto veio, eu falei, eu não vou ficar com ela, eu não quero ficar com ela e pronto. E nisso, essa mulher levantou, eu lembro como se fosse hoje. Ela levantou, eu falei pro gato preto sumir. E ela me deu 2 tapas na cara que eu senti o gosto do sangue. Um tapa na cara que meu pescoço faltou quebrar, depois ela me deu outro tapa na cara desse lado. As coisas que eu tinha lá em casa, ela quebrou tudo. Quebrou meu armário, quebrou alguns copos, quebrou prato, quebrou tudo no tapa. O cara da frente falou, o que é isso? E nisso eu falei pra mim mesmo, eu jurei pra mim, eu falei, a partir de hoje eu vou aprender e vou ajudar todas as pessoas que precisarem. E espírito algum nunca mais me dá um tapa na cara. E nem faz mal para ninguém. Porque eu apanhei. E depois disso, aconteceu uma coisa muito interessante. Que eu cheguei no Exu Lucifer, eu estava encanado com o tal do gato preto. E falei assim, o presente de aniversário que vocês vão me dar é o espírito que está aí, que não fazer parte dos espíritos que trabalham comigo, vocês vão me mostrar. No outro dia, quando eu cheguei lá, que eu abri ali a casinha onde ficava os Exu, a imagem do Exu gato preto estava quebrada no meio. Ninguém pôs a mão. A imagem quebrou, rachou no meio. Falei, não quero ser Lazarento.
peguei aquela imagem e joguei. Mas o problema, eu não tenho nada contra o Exu Gato Preto, mas essa pegada, para vocês poderem entender, eu guardei isso que ela tinha me passado tanto medo. E depois disso eu comecei meu desenvolvimento mediúnico, você entendeu? Comecei meu desenvolvimento mediúnico, comecei a estudar, e quase fiquei louco. Quase fiquei louco. Porque depois que eu descobri isso, eu comecei a trabalhar num hotel, que é um dos hotéis aqui que tem em São José do Rio Preto, para começar na construção desse hotel. E eu estava com tanta sede de estudar que eu começava a estudar às 7 horas da manhã e até 6 horas da tarde. 7 horas da manhã até 6 horas da tarde. Eu tinha necessidade de estudar Umbanda. Tudo que você imaginava, eu tinha necessidade de estudar. Eu quase fiquei louco. Minha cabeça doía, meu olho ficava pesado, eu parava, os espíritos falavam, vamos estudar, vamos estudar. Isso foi 2 anos, Wellington. 2 anos todos os dias, dia sim, dia não. Eu chegava em casa, só falava de Umbanda, só queria saber de Umbanda, mas a minha sede era, nunca mais eu vou apanhar de um espírito, nunca mais eu posso passar por isso, e todas as pessoas que passarem por essa situação, a partir de hoje eu vou ajudar. Então, uma das pegadas que eu tenho, que eu defendo tanto para as pessoas de coragem, hoje é, o que as pessoas precisarem de mim, o que eu puder fazer para as pessoas, para que ninguém venha sofrer mais através de espírito negativo, eu vou fazer, porque eu sei o que é tristeza. Que aventura, meu irmão. Tenho muito mais da que você me perguntar. Eu acho que só o relato, essa sua história, que eu já conheço você há algum tempo, eu e a minha companheira Sandra, e não imaginávamos que você já passou por tudo isso. Posso fazer um adendo? Sim. Ah, não te cortando. E para você ver o tal do espírito, eu quase fui preso por isso, viu? Porque só para vocês entenderem, guarde isso que eu vou falar. Essa mesma mulher, ela fez o seguinte. Ela chegou em mim e falou que a minha ex-mulher fazia muito mal para mim. É meio doído eu falar isso. E ela falou o seguinte, falou, ó, nós vamos fazer uma emboscada para ela, e o Zé Pilintra que desceu. Que não é o seu Zé Pilintra, pelo amor de Deus, isso era um quiumba. E falou, você vai chamar essa pessoa em tal lugar, e eu vou lá e eu vou dar um curo nessa pessoa. Provavelmente eu estava baseado em feitiço de amarração ou de qualquer coisa, eu chamei minha ex-mulher. Ela chegou muito bem arrumada, chegou com o cabelo arrumado, tudo perfeito. E ela chegou com um sorriso no rosto. E aí? Quando eu cheguei lá, eu chamei ela para ir na esquina de baixo. Quando eu cheguei e chamei ela para ir na esquina de baixo, eu tava louco, não tava enxergando nada. A mulher tava esperando na esquina. Obrigado. E do lado tinha uma cerca. E a hora que eu cheguei lá, que eu chamei, ela falou, mas o que você quer que eu vou aí? E essa mulher pegou e atacou ela. Eu não sei quem que ajudou ela, a minha ex-mulher, que deu uma força tão grande que ela acabou batendo na outra. Eu fiquei sem ação. Eu não pude fazer nada. Eu vendo as duas brigar e não pude fazer nada. Eu sei que muitas pessoas vão me julgar, mas eu não tinha força. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei perdido. E isso era o tal do Zé Pilintra. Chegou ali e ela falou, vou chamar a polícia. E ela estava com toda a razão. E ela falou para minha mãe, a minha ex-mulher. E a minha mãe falou, Gustavo, você fez isso? E eu tive que negar. Aquilo para mim foi muito dolorido. Falei, não fiz, mas eu tinha feito. Mas na hora, no outro dia, eu tinha meio que esquecido de tudo que tinha acontecido. De tão perverso que foi isso aí. E eu devo isso aí, que eu fiquei muito chateado, eu pedi 1 milhão de desculpas para a pessoa, e depois disso nós ainda ficamos juntos, mas para vocês verem um tanto que quando você não sabe trabalhar com a espiritualidade, quando você faz determinadas coisas é muito complicado. E um dos motivos de eu estar fazendo esse canal para ajudar as pessoas, meus irmãos, é justamente para que muitas pessoas não passem 1/3 das coisas que eu contei. É porque se eu for contar tudo o que aconteceu na minha vida através da espiritualidade, eu vou até amanhã. Eu estou resumindo muita coisa só para vocês poderem entender. Mas pode continuar, meu irmão. Bom, Gustavo, só essa resposta aí já deu um vídeo sensacional de uma parte de sua vida. O que eu queria dizer, Gustavo, o que eu entendo, né, o que eu aprendi e que é manifestado através dos benfeitores que me acompanham, existe uma grande diferença entre amor e paixão. O amor é sutil, o amor é sublime, o amor é paz, o amor liberta. A paixão é fogo, a paixão ela prende, a paixão é ciumenta. Então muitas pessoas, né, eu acredito que você já deve ter passado por isso,
a gente volta e meia, infelizmente, passa por isso. A pessoa é apaixonada e não aceita o término do relacionamento. E quando ela se deixa entrar nessas emoções, ela acabam sintonizando espíritos que estão do outro lado, que talvez partiram dessa vida com esse mesmo sentimento. Com certeza. Com certeza. Era isso que eu queria acrescentar. Muito obrigado pela oportunidade. Podemos dar continuidade? Com toda e absoluta certeza, meu irmão. Bom. Outros tipos de mediunidade, além da incorporação. O que você acha? Que eu tenho ou que eu vejo? Não, a sua opinião. Outros tipos de mediunidade, além da mediunidade de psicofonia, que é a chamada incorporação. Qual a sua opinião? Qual a importância sobre isso? Eu acredito que hoje, no país que nós vivemos, existem vários e vários tipos de incorporação que as pessoas desconhecem. De incorporação não, de tipos de mediunidade que as pessoas desconhecem. Porque hoje o médium, ele está naquela visão muito fechada que a melhor mediunidade que existe é a incorporação. As pessoas esquecem que tem a psicografia, que tem a psicofonia, existem vários e vários, a intuição, o médium sensitivo. Existem vários estudiosos que falam, que alegam que tem 30 tipos de mediunidade, outros falam que tem 50 tipos de mediunidade e outros falam que tem mais de 100 tipos de mediunidade. Mas isso foi perdido com o passar do tempo? Acredito que não. A questão é, todo mundo não sabe descobrir a verdadeiro tipo de mediunidade que carrega contigo. As pessoas acreditam que a única mediunidade que é prazerosa e a melhor é você incorporar um espírito para poder ajudar as pessoas. Mas eu falo outra coisa, eu vou contra muitas pessoas porque eu falo. Um médium que tem uma intuição muito aguçada, um médium que tem uma sensibilidade energética muito aguçada, um médium que consegue enxergar determinadas coisas e muitas vezes é muito melhor que aquele médium que está ali só para incorporar e leva tudo na brincadeira. Correto. A minha companheira, a Sandra, ela tem uma intuição fantástica. Muitas vezes, os benfeitores que acompanham ela falam comigo através da intuição. E eu mesmo, Gustavo, o Wellington, eu tive um certo receio para aceitar a intuição dos meus guias, meus benfeitores. Com o passar do tempo, que eu comecei acreditando e aceitando, mas eu também, Gustavo, tá? Eu também achava que somente a incorporação dentro de um terreiro de Umbanda que era mais importante. E isso caiu por terra, né? E graças a Deus que eu estava errado. E eu acho até interessante as pessoas falarem quando você tem essa pegada do espiritismo, que eu acho que é crucial na vida de qualquer médium, que eu fiquei 1 ano no Centro Espírita Jardim da Caridade, aqui de São José do Rio Preto, eu aprendi muito. Então eu acredito que muitas e muitas pessoas, se tiverem aquela pegada, se tiverem condições de adentrar um centro espírita para aprender, para se aprofundar no quesito conhecimento referente à espiritualidade de uma forma geral, é muito bom. Porque aquilo ali me abriu um leque de informação que hoje, quando eu estava dentro da Umbanda, eu era muito fechado. Era aquele cavalo que andava com a tapa no olho. E quando você vai para o centro espírita, você vê várias e várias informações diferentes do seu cotidiano. Então, para mim, aquilo foi maravilhoso. Ótimo, Gustavo. Excelente explicação e exemplo. Eu tenho uma opinião hoje que eu acredito que todo umbandista primeiro devia fazer um estágio num centro espírita. Com certeza. Para entender o que é o plano espiritual, tá? O estudo é necessário ou somente, como nós ouvimos uma palavra do até então saudoso pai Marcelo, a qual aproveito a oportunidade e peço a bênção, meu pai, onde o senhor quer que esteja, ou somente espiritar é o suficiente? O umbandista, o médium, é importante estudar ou somente espiritar? Eu acho que estudo é uma coisa assim fundamental. Fundamental. Uma das pegadas que eu tenho aqui no terreiro Senzala de Preto Velho é justamente o estudo. Mas eu não acho que eu sou uma pessoa boa para dar estudo. Para dar estudo não, para dar o desenvolvimento mediúnico. Eu acho que eu sou muito limitado em questão disso aí. O porquê? Porque muitas vezes eu dou muito mais
prioridade para aquele cara ele entender o que acontece, o como acontece, e a incorporação em si eu deixo por último caso. Mas eu vejo que eu acho que tem que ser um conjunto. Se eu dar meia hora de estudo, eu tenho que dar meia hora de incorporação, mas a maioria das pessoas hoje querem o quê? Querem incorporar. E eu também não posso falar que a pessoa está errada, porque quando eu comecei, a minha vontade era incorporar, não era aprender. Só que depois que você começa a ganhar uma certa maturidade, que você começa a entender certas coisas, você vê o tamanho da benfeitoria que é quando você sabe o que você está fazendo. Porque não adianta eu chegar aqui agora e incorporar o pai Joaquim de Aruanda. Eu demorei 1 ano para incorporar o pai Joaquim de Aruanda. Perfeito. Eu vomitava. Toda vez que eu incorporava o pai Joaquim de Aruanda, eu vomitava. Parecia um trator que chegava nas minhas costas. Eu só consegui incorporar o pai Joaquim de Aruanda depois que eu cheguei na minha avó e falei, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não consigo incorporar. Eu ficava 15 minutos com ele e vomitava de tanto peso que ele tinha. A minha avó, não sei o que ela fez. E depois eu comecei e fui dando conta. Mas se não fosse a minha avó, capaz que eu não dava conta de incorporar ele até hoje. Então o estudo se faz necessário com toda absoluta certeza. Porque eu vou falar para vocês, eu aposto com qualquer médium, vem aqui no Terreiro Senzala de Preto Velho e manda aí, eu mando até o endereço para vocês. Vem aqui, se você nunca estudou, deixa eu falar com o seu guia espiritual, vamos ver se ele é o bicho da goiaba. Desafio qualquer um, pode vir aqui. Vem cá. De repente os caras vão chegar, e se vir colocar porcaria nos comentários, eu vou falar merda também, viu? Não vem não. Porque não adianta você chegar para mim e vir falar que o seu guia espiritual, ele veio sabendo de tudo, eu sei que ele sabe. Só que o problema é, a porta quem vai abrir é você. Eu quero saber se o seu guia espiritual chegar e falar, toma um banho de arruda, guiné, manjericão, casca de alho e faz uma defumação com, sei lá, alecrim e beijoim. Você não sabe o que é beijoim, você não sabe o que é alecrim, você não sabe para que serve casca de alho. Você acha mesmo que você vai dar passar, você vai ter confiança de falar isso? Não vai. Não vem falar. Se você falar isso, existem muitas pessoas, eu vou baixar meu facho, vou pedir desculpa aqui, porque você é o cara. Você é o cara, rapaz. Continua. Posso? Pode, eu sou assim mesmo, pessoal. Continue. Existe, infelizmente, Gustavo, pelo talvez não estudo, né? Algumas pessoas mais antigas daquela Umbanda, mais para trás, certo, dizem certos jargões. E eu já ouvi esta frase e gostaria da sua opinião. Meu guia sabe de tudo. Médio bom é médio torto. Qual a sua opinião sobre isso? Você já ouviu essa conversa no meio umbandista? Já. Meu filho falou uma coisa para mim, eu não esqueço disso. Meu filho Diego, que tá aqui hoje. Eu nunca vou esquecer disso. Do tal do médio bom e médio torto. Ele mudou a minha visão referente a isso. Por quê? Porque ele perguntou para uma chefe dele que essa pegada, e ele falou, ô Diego, essa pegada de médium bom e médium torto é o seguinte, o que é o médium torto? O médium torto não é aquela pessoa que vai escatear, bebe, xinga e faz uma coisa e outra. O médium torto, Elton, que muitas vezes as pessoas querem falar, os antigos, é aquela pessoa que não tem tanta aquela pegada com os bens materiais. Ele não está tão preocupado com o materialismo. Ele está preocupado simplesmente com a incorporação. Vou te dar um exemplo. É aquele médium que se ele perder o serviço hoje, ele não vai se matar, ele não vai fazer absolutamente nada, ele não está ligado a dinheiro. Ele simplesmente quer chegar no trabalho espiritual, incorporar e ajudar. Não tem luxo, não tem nada. Então a gente fala muitas vezes, eu acredito que as pessoas mais antigas falam que o médium bom é médium torto, porque ele não tem tanta... Eu conheço inclusive uma pessoa aqui, que o cara, vai escutando, se ele tiver R$200 e precisar de fazer uma oferenda, ele faz uma oferenda com 250. Você entendeu? Ele não está preocupado com nada, ele vai lá, ele ajuda todo mundo, ele faz, nunca falta dinheiro pro cara. Não tem estudo, não tem aquela pegada de roupa boa, uma coisa ou outra. Ele vive em prol do espiritual. E não estuda, não faz nada, mas toda pessoa que passa com os guias espirituais dele fala que é uma perfeita acoplamento espiritual. Agora, muitas pessoas falam que o médium torto também é o cara que chega, bebe na esquina ali, vai pro terreiro de Umbanda bêbado
incorpora um Exu e fala um tanto de porcaria, vem todo torto e fala que aquilo é bom. Não. Então, se você falar para mim que o médium torto é aquela pessoa que não tem tanta aquela pegada de bens materiais, eu até concordo. Agora, a pessoa chegar para mim e falar que o médium torto é aquele que bebe, tá certo, não. E você me fez outra pergunta referente a os sacerdotes que aprenderam as coisas e falam que hoje o estudo não se faz necessário. É isso? Essa pergunta ainda não foi feita, Não Gustavo. foi feita? Não foi feita. Mas, por favor, pode... Eu acredito o seguinte, meu irmão. Eu acredito que nos dias atuais, a gente tem que entender que a Umbanda veio se mudando. A Umbanda de 1908, de Zélia Fernandino de Moraes, era uma forma. Sim. A Umbanda de hoje é outra forma. Quando você iniciou a Umbanda, não tinha nem condição, não tinha livro, não tinha nada para você estar estudando. Então, os guias espirituais daquela época, eles precisavam de um acoplamento mediúnico mais forte, uma potência maior. Por isso que muitas pessoas falam que muitos médiuns antigos eram inconscientes, porque não tinha estudo, não tinha informação, não sabiam de absolutamente nada. Então, para a entidade poder vir em terra, ela precisava de trazer determinadas informações que o médium não tinha onde buscar. Sim. A partir do momento que surgiu o espiritismo, que surgiu a Umbanda, que surgiu vários e vários estudiosos e várias coisas para você estar estudando, isso parou. Tanto é que certos relatos que de 20 a 25 anos atrás, essa pegada de mediunidade inconsciente já caiu, morreu por terra. Justamente porque o plano espiritual estava cansado de escutar de muitas pessoas inconsequentes que colocavam toda a culpa de qualquer coisa que acontecia de errado no atendimento no seu guia. Hoje eu falo para todo mundo, eu sou um médium totalmente consciente, eu acho isso maravilhoso, não vejo problema nenhum, porque eu aprendo com os atendimentos espirituais. Perfeito, Gustavo. Eu também tenho a consciência, nunca neguei, e ainda fico um pouco preocupado, principalmente com médios iniciantes, que após uma incorporação, olha, eu não lembro de nada, tá? Eu sou inconsciente, eu não lembro de nada. Eu tenho um certo receio quanto isso. Espera aí um pouquinho. A todos vocês, meus irmãos, eu vou falar uma coisa. O cara que está desenvolvendo agora, eu posso falar por mim. Eu não vou trabalhar com mentira aqui, não. No começo, quando eu comecei meu desenvolvimento mediúnico, eu chegava e falava para as pessoas que muitas vezes eu não lembrava. Eu nem culpo vários médios fazerem isso, porque a pessoa não tem informação, não sabe como é, e o medo de errar é gigantesco. Então é muito mais fácil você chegar e falar para as pessoas que você não lembra de nada, porque se você fizer alguma coisa de errado, a responsabilidade é só dos seus guias. Só que a gente tem que entender uma coisa, se você é um bandista ou adepto de qualquer religião, a religião é paz, amor e caridade. É trabalhar com a verdade. Então, quando você trabalha com a verdade, a primeira verdade que você tem que fazer é não colocar palavra na boca dos seus guias espirituais. E se você sabe que você não é inconsciente, não venha mentir para as pessoas, utilizar de má fé, porque várias e várias pessoas estão falando vários e vários segredos da vida, achando que o cara não vai lembrar. Perfeito. Isso é mentira. Você lembra, o cara lembra. Mas pode continuar, meu irmão. Os ritos na Umbanda são necessários? A liturgia de Umbanda. Explique, por favor, passo a passo, como é os ritos aqui. Vai começar o atendimento, vai começar uma gira. Como que é o rito, o passo a passo aqui do terreiro Senzala de Preto Velho? Eu acho que se faz assim de extrema necessidade, muito importante para começar um trabalho espiritual. Existe uma série de preparação para você estar com vários preparos. Vou dar um exemplo. Quando você vai começar um trabalho espiritual, normalmente, exemplo, eu comecei agora, antes de eu vir, eu tomei um banho. Normalmente eu chego de manhã, não é sempre que eu faço isso, mas o certo é eu chegar de manhã, se vocês não sabem, aqui tem um pilão, que eu já venho do meu trabalho, que eu trabalho de vigilante, eu pego todas aquelas ervas, coloco dentro do pilão, macero aquelas ervas, bato no pilão, pego um pano branco, coloco, e depois que eu coloco aquele pano branco, eu falo para Oxalá trazer todo o axé dele naquele banho. Perfeito. E deixo ali até de tarde. Chegando à tarde, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ali e vou firmar. O primeiro que eu firmo é se eu tranca tudo na entrada do terreiro.
ou se eu não tiver, se eu não firmar, algum filho de extrema confiança que eu tenho, vai lá e firma. O porquê é firmado o seu tranca-tudo na entrada da casa? Porque todo e qualquer tipo de energia negativa que puder adentrar esse campo mediúnico, já vai ter, ele vai brecar ali na frente. Eu posso firmar o seu tranca-tudo, eu posso firmar o seu tranca-rua, eu posso firmar o seu tranca-gira, eu posso firmar o eixo porteira. Existem certos espíritos que são adequados para isso. Aqui eu tenho a pegada do seu tranca-tudo. Beleza, firmei seu tranca-tudo? Vamos firmar o congá. Começar por Exu, fazer a limpeza de tudo, trocar as águas das quartinhas. Existe uma série de coisas a ser feitas. Depois que fiz tudo, eu vou firmar as velas. Começo firmando Exu, depois firmo Ogum, depois Iemanjá, ou primeiro firmo Exu, Oxalá, que é o Pai Maior, Ogum, Iemanjá e assim por diante. Depois que eu firmei tudo, eu tenho que defumar as imagens. O porquê defumar as imagens? Porque de repente algum tipo de energia negativa ficou vinculada a qualquer imagem daquela. Então eu defumo toda a imagem. Além de eu defumar a imagem, eu vou defumar todo o terreiro. Eu vou defumar até na entrada do terreiro. Por quê? Para qualquer tipo de espírito negativo que possa estar aqui nesse caminho, seja levado. E isso demora. Para eu fazer um trabalho espiritual desse aí, vai demorar o quê? 1 hora e meia para fazer isso, quando eu tenho a ajuda dos meus filhos. Existem muitas pessoas que falam, você começa atrasado. Eu sei, meus irmãos, eu sei que horário é horário, mas em muitas vezes é extremamente complicado você estar fazendo certas coisas justamente porque você não faz sozinho. E você depender de pessoas é muito complicado, porque nem todo mundo está na mesma pegada que você. Com certeza. O preceito é importante? Com toda absoluta certeza. Quanto tempo de preceito a corrente mediúnica do Senzala de Preto Velho tem que estar? 24 horas. 24 horas. Maravilha. Então, porque o preceito é uma preparação do corpo para um trabalho espiritual. Quando você fala de preceito, você está preparando o seu corpo para um trabalho espiritual. O preparar o seu corpo é você ficar o mais próximo do ato do seu nascimento. Como assim, Gustavo? Quando você nasceu, você não tinha problema com bebida, você não fumava, você não fazia sexo, você não fazia nada. Seu corpo estava limpo. Então esse preceito é uma forma de você estar preparando o seu corpo para ficar o mais próximo do ato do seu nascimento. Então seus guias espirituais, quando você fala que vai fazer o preceito, eles vão fazer o quê? Vão limpar o seu corpo dentro dessas 24 horas para ficar o mais próximo do ato do seu nascimento. O que você evita no preceito? Carne, porque a carne demora, carne vermelha ou qualquer tipo de carne aqui. Por que da carne? Porque existe uma certa energia de dor, de tristeza. Qual que é o bicho que morre satisfeito? Não conheço. Você tá entendendo? Então, bicho nenhum. Sem contar que a carne vermelha demora 72 horas para estar fazendo essa digestão. Então, para que você não fique nenhum tipo de energia, eu falo para as pessoas não utilizarem a carne. Só que existe outra pegada também. O preceito é o não xingamento, o preceito é evitar a bebida alcoólica. Quem tem que consumir a bebida alcoólica são seus guias espirituais, não é você. Você entendeu? Sem contar que quando você consome a bebida alcoólica, você abre vários chakras, que isso aí pode proporcionar a chegada de determinados espíritos negativos, que isso não é o que você está esperando para um trabalho espiritual. Perfeito. Perfeito, Gustavo. Gustavo, a gente também já ouviu nesses longos anos de Umbanda, mulher na corrente mediúnica. Mulher menstruada, né? Nós já ouvimos, né, que mulher menstruada não pode adentrar a corrente mediúnica. Qual a opinião do pai Gustavo sobre a mulher, a médium estar menstruada e se aqui na casa ela pode trabalhar ou não? Eu não tenho esse preconceito com a menstruação. Antigamente eu tinha essa pegada que eu já escutei várias pessoas falar que o sangue atrai espíritos negativos e uma coisa e outra, então por isso que você não vai nos trabalhos espirituais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje eu penso completamente diferente. Isso é um ciclo da mulher, toda mulher tem que passar por isso. Se a mulher não falar que ela está menstruada para o sacerdote espiritual, como que ele vai saber? Não tem como. Então, numa grande maioria das vezes, existem várias e várias mulheres que, se ela não tiver cólica, se ela não tiver com a dor alguma, como que alguém vai saber que ela está menstruada? Então, esse negócio de você proibir as pessoas de ir no trabalho só porque está menstruada, eu não concordo. Só que eu também entendo que
Quando você está nessa pegada, a mulher fica mais sensível. A mulher estando mais sensível, Sim. ela vai incorporar, de repente, certas coisas, ela pode ficar mais suscetível a determinados tipos de energia. A sensibilidade dela é muito maior. Você entendeu? Então eu acredito o seguinte, que se ela quer vir para o terreiro, beleza. Só que se ela sabe que ela fica muito sensível para fazer determinados tipos de trabalho, é meio complicado. Eu vou te explicar o porquê. Você está incorporando uma pombogira, chega uma mulher aqui passando um problema com o marido e aquela mulher está extremamente sensível pelo fato da menstruação e a mulher conta uma história triste para ela. Ela vai naquele momento se vincular à energia daquela mulher e vai tomar aquele problema como dela. Eu já vi muito isso acontecer. Você entendeu? Justamente porque todos os seus hormônios mudam no ato quando você está menstruada. Agora, e a mulher na corrente? A mulher, quando está na assistência, ela pode tomar um passe? Por que não? Existem muitas mulheres que, justamente quando estão menstruadas, ficam extremamente nervosas, ficam chateadas uma coisa e outra. Você abre muitas brechas para espíritos negativos poderem chegar perto de você. E, mediante a isso, nada melhor do que um terreiro de Umbanda para descarregar aquelas energias negativas. Então a mulher, quando está menstruada, é o quê? Ela está doente? Não. Justamente. Então, se ela não está doente, o porquê que ela tem que mudar totalmente a vida dela? Então, vamos dar exemplo. Se a mulher for a presidente da República, a nossa Dilma, quando era presidente, se por um acaso ela tiver que ir lá nos Estados Unidos conversar com o Trump lá, ela não pode ir porque ela está menstruada. Uma médica, então, não pode operar. Não pode operar porque está menstruada. Mas só porque é de Umbanda, não. E se a pessoa, de repente, for uma cambona? Vamos dar exemplo que cambona porque você é um doador de energia. Meu irmão, se você tomou seu banho de descarrego, você tá com seus preceitos em ordens, você firmou as suas velas antes de ir na sua casa, existe uma barreira de proteção para não deixar nenhum tipo de espírito negativo chegar próximo de você. Ou o que seus guias espirituais estão fazendo? Tomando café? Seu preto velho tá tomando café e seu Exu tá comendo farofa. Só se for. Porque o que seus guias espirituais estão fazendo? Eles têm que estar ali para te proteger. Sem contar que, vamos dar exemplo pro terreiro de Ogum e Iemanjá. O Ogum, todos os falangeiros de Ogum estão fazendo o quê? Todos os falangeiros de Iemanjá estão fazendo o quê? Então, para mim, eu, Gustavo, aqui no terreiro de Cesar do Preto Velho, isso não existe. Perfeito, Gustavo. Eu compartilho da sua opinião também. Porque imagine você que num terreiro, em uma casa, Pera aí, meu irmão. só tenha mulheres trabalhando. Então, você imagina um terreiro, umas 10 pessoas, 10 mulheres. Então, toda gira vai ter alguma mulher que vai estar passando por esse processo. E eu já tive muito problema com mulher. E não vou mentir pra vocês, não. Antigamente eu não aceitava mulher no terreiro de Senzala de Preto Velho. Hoje eu mudei totalmente a minha visão referente a isso. Justamente porque eu tinha uma visão muito arcaica. Por quê, Gustavo? Porque eu achava que a mulher era muito fresca. Vocês querem saber da verdade, não é? Justamente por isso. Então eu achava que mulher, e muitas vezes acontece certas coisas, eu tinha que ter um jeito muito sutil para falar e eu nunca tive esse jeito. Então, por eu não ter esse jeito, eu ficava meio assim de trazer as mulheres. Mas aí depois eu comecei a entender que existem muitas vezes, quando você tem uma mulher no terreiro, ela tem uma visão diferente. E você, por ser um sacerdote espiritual, você tem que ter uma mente aberta para você poder entender certas situações. Gustavo, hoje você deixa a mulher entrar? Hoje já entraram mulheres, você entendeu? Mas mesmo assim, eu acredito que até a própria espiritualidade do terreiro Senzala de Preto Velho traz mais homens. Porque o que mais chega aqui para mim é um homem. Mas se chegar uma mulher e quiser trabalhar, você vai brecar? Não. Quem vai aceitar essas pessoas é Pai Joaquim de Aruanda e Exu Lucifer. Hoje, todas as pessoas que vão adentrar o terreiro Senzala de Preto Velho não depende do Gustavo mais. É conversado com o Pai Joaquim de Aruanda e com o Exu Lucifer. Perfeito. Sacrifício de animais. Você já fez? Qual a sua opinião sobre este procedimento e o que você acha das casas ou dirigentes que fazem esse tipo de procedimento? Vamos imaginar o seguinte, quando você fala de sacrifícios de animais, as pessoas têm que entender que existem vários sacerdotes que trabalham numa umbanda cruzada, você entendeu? Ou umbanda traçada, que é uma umbanda que tem muito uma pegada com o candomblé.
Existem vários sacerdotes espirituais que começaram no candomblé, só que quando você começa no candomblé, você tem que entender uma coisa muito simples. Candomblé é a dança dos orixás. Candomblé não tem essa pegada, o candomblé originário não tem essa pegada de incorporar preto velho, baiano, cigano, uma coisa e outra. Então, muitas vezes eles trabalham na Umbanda Cruzada para trazer todos aqueles guias espirituais da Umbanda para não se perder. Você entendeu? Mas a pessoa já tem aquilo com ele da matança para funcionar. Porque as pessoas acreditam que quando você trabalha com a matança, o sangue, isso dá mais força. E dá. Só que eu vi um espírito falar um dia que eu achei muito interessante, que foi o espírito... Ô, gente, Tanca Rua das Almas do meu pai, Márcio Caim, que ele falou o seguinte: quando você, com o espírito, utiliza de sangue, é como se fosse um vício. Como assim um vício? Você imagina o espírito hoje que ele trabalha só no álcool. A partir do momento que você oferece o sangue para ele, é como se ele mudasse do álcool para gasolina aditivada. Só que aquilo, meu amigo, tem um tempo de duração. Você entendeu? Quando ele acabar aquele tempo de duração, ele vai querer voltar a essa energia de novo, que ele não carrega com ele. Aquilo foi emprestado por ele por determinado tempo. Então você vicia o espírito que trabalha com você. Existem várias pessoas que têm opiniões diversas, só que vocês têm que entender também que esse aqui é a minha opinião, a forma que eu aprendi. Da mesma forma que eu respeito vocês, peço que vocês me respeitem. Eu, Gustavo, já trabalhei com matança? Não. E se por um acaso um dia precisar, vou trabalhar? Sim. Por quê, Gustavo? Porque é o seguinte, meus irmãos, entendam uma coisa. Um dia o Exu Lucifer chegou e falou assim: eu nunca precisei de nada de matança. Só que você coloque na sua cabeça que pode acontecer de um dia eu precisar dessa energia. E eu sempre falei não. Ele falou assim: tá, e se por um acaso precisar de salvar sua mãe e eu precisar dessa energia do sangue, você vai deixar sua mãe morrer? Nesse momento eu mudei minha visão. Olha que faz 10 anos que eu trabalho com ele e nunca precisou. Mas ele falou: se algum dia eu precisar, eu vou recorrer a isso. Então, antes que alguém morra, ele vai recorrer a isso. Só que isso é em caso extremo, extremo, extremo. Isso não é banal, igual muitas pessoas toda semana tá matando 3, 4 frangos. Isso é um absurdo para mim. Existem vários terreiros de Umbanda de médios, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sei se isso foi passado para as pessoas que eu sei, que fazem uma matança por ano. Que hoje fazem parte dos grandes sacerdotes que passam dentro do YouTube. Como que você sabe disso? Porque eu conversei com alguns sacerdotes e uma vez por ano é matado. Você entendeu? Mas as pessoas não falam, porque o preconceito hoje é gigantesco referente a isso. Mas se um dia acontecer de eu precisar, eu vou utilizar disso. Hoje, eu utilizo? Não. Com tudo que eu tenho hoje, através de vela, defumação, incenso, orações e determinadas coisas, eu consigo resolver todos os problemas que aqui chegaram no terreiro Senzala de Preto Velho. Perfeito, Gustavo. Eu também tenho mudado a minha opinião sobre este assunto, que ainda é muito polêmico em nosso meio, mas a visão que eu tenho hoje eu não tinha algum tempo atrás, tá? Preconceito religioso. O pai Gustavo já sofreu no trabalho ou conhece alguém que já sofreu? Sofro até com a minha família. A minha mãe não aceita eu ser um bandista. A minha família me julga muito por eu ter um canal de Umbanda. A minha avó, antes de morrer, falou que queria que eu saísse da Umbanda. E o meu tio é evangélico. A minha família inteira, uma grande maioria das vezes, não aceita. Então por que você faz isso? Porque eu tenho comigo que isso é minha missão. Então, se isso é minha missão, eu estou pouco me lixando porque as outras pessoas vão falar. Até antes de eu ter 18 anos de idade, quando minha mãe pagava todas as minhas contas e colocava comida na minha mesa, eu ia escutar tudo que ela falasse. Só que hoje, eu tenho plena capacidade mental, intelectual, de enxergar e compreender o que eu quero da minha vida. Se eu quero isso para minha vida e se eu não estou fazendo mal para ninguém, o porquê que eu vou parar só para agradar as pessoas? Eu agrado a pessoa e desagrado a mim. Então isso para mim não tem muita coerência. Então o dia que eu achar que a Umbanda não serve mais para mim, eu paro. Mas eu paro porque eu quero, não porque as outras pessoas estão falando. Perfeito, Gustavo. Perfeito. A gente também já ouviu alguns casos que, infelizmente, ótimo profissional, numa entrevista de emprego, às vezes é perguntado sobre religião. E quando fala da religião, às vezes a pessoa é reprovada naquele mesmo momento. Infelizmente. E eu falo para vocês, meus irmãos, tá? O cara que é um bandista, o cara que é espírita, vai numa entrevista de trabalho e fala que é católico.
Nossa, Gustavo, fala que é católico. Ah, mas o porquê, Gustavo? Essa é a minha visão. Os seus guias espirituais, eles sabem que ali você precisa de trabalhar. E se você for passar numa entrevista que o cara que está te entrevistando for um evangélico e você falar que é espírita, você perdeu o seu trabalho. É bem Você provável. perdeu o Isso seu vai trabalho. acontecer. Então fala que é católico. Ou fala que é ateu. Você entendeu? Ah, mas os meus guias espirituais vão ficar bravos comigo. Não. Seus guias espirituais vão ficar chateados se chegar no dia 5 você não pagar suas contas e faltar comida para você e para sua família. Hoje eu tenho essa visão. Antigamente, eu chegava e falava para Deus e todo mundo. Eu sou um bandista, batia no peito e rotava. Só que o problema é o seguinte. Hoje você tem que entender que existem várias pessoas que têm um grande preconceito da religião. Por mais que a gente não queira aceitar. Isso é a mais pura realidade. Então, se você não quer viver isso e vivenciar isso, fale, sou católico. Ou não fique falando que você é um bandista, porque todo mundo que começa na religião é o tonto. É o tonto igual o Gustavo. Quer postar, quer andar com camisa de macumba, quer uma coisa e outra. Fala, gente, pra que andar com 300 guias no pescoço, você tá entendendo? Põe uns brajá no pescoço, parece um baiano. Aí incorpora um guia espiritual que não é nem preto velho, parece preto velho o Exu, de tanto peso que tá no pescoço dele. Fala, para, não precisa disso. Continua, meu irmão. Perfeito. Um outro momento que nós passamos, Gustavo, em pleno século XXI, infelizmente, é a intolerância sobre a opção sexual de cada indivíduo, né? Qual a opinião do Gustavo sobre a diversidade na orientação sexual e o Gustavo, a Casa Terreiro Sem Sala de Preto Velho, aceita uma pessoa que tem uma formação ou uma opinião sexual diferente da sua? Já tive filhos homossexuais. Não tenho problema nenhum. Inclusive, eu até gostava muito dessa pessoa. Não que eu não goste hoje. É porque já não está na casa. Você entendeu? Não tenho problema algum com isso aí. Só que eu acho interessante uma coisa que eu tenho que frisar aqui. Eu não tenho problema nenhum com qualquer tipo de opção sexual. Só que aqui, um cara que é um homem, você entendeu? Vai ficar meio complicado o cara chegar aqui e for fazer um trabalho espiritual, incorporar uma pombogira, ele querer colocar uma roupa, uma coisa e outra, porque aqui nós não temos essa pegada. Então, eu acho que ele tem que respeitar a casa também, certo? Eu acho assim, se quer incorporar sua pombogira, vamos trabalhar de branco, tudo tranquilo, normal. O que você faz fora da casa, que não vai atrapalhar a Umbanda e não atrapalhar o nosso trabalho espiritual, para mim, meu irmão, fique à vontade. Você está casado com homem, com mulher, com qualquer coisa, eu não tenho problema algum com isso aí. Perfeito, Gustavo. Excelente. Referente à cobrança para atendimento, para consulta e para trabalho. Qual a opinião do pai Gustavo sobre este procedimento? Pessoas que cobram por consulta, cobram por trabalho, e aqui no Terreiro Senzala de Preto Velho, é cobrado? Não. No Terreiro Senzala de Preto Velho, todas as pessoas que vierem aqui no Terreiro Senzala de Preto Velho, o foco é a incorporação de um espírito para a caridade. Todo mundo que adentrar aqui, o dia que falar que eu cobrei R$1 de uma pessoa é mentira. Só que existe uma diferença hoje do Gustavo. Hoje do Gustavo eu tenho um trabalho no YouTube, tenho um canal no YouTube. E eu já perdi vários e vários dias da minha vida, você entendeu? Passando diversas informações para as pessoas, e a única coisa que as pessoas faziam era me julgar. Então hoje, se as pessoas quiserem, como é que eu posso falar para você? Utilizar do meu tempo, e a pessoa, de repente, a pessoa mora lá na Bahia, só para você poder entender o que eu estou querendo falar. O cara mora lá na Bahia, ele tem um sacerdote espiritual, ele não pergunta para o sacerdote espiritual dele, ele quer conversar comigo. Mas ele quer conversar comigo, ele não me faz uma, duas perguntas. Ele quer que eu fico da 1h da tarde até 3h da tarde falando com ele. Então, se as pessoas quiserem conversar hoje comigo, eu cobro das pessoas. Mas com toda absoluta certeza. Ah, mas o porquê? Se o cara me mandou uma mensagem, eu tenho uma dúvida, o que é isso, isso e isso? Ô, meu irmão, isso aqui é isso, ponto. Não vou te cobrar para responder uma coisa? Agora, se você quiser, eu trabalho, eu tenho 2 trabalhos, eu não dependo de religião. Agora, se a pessoa quiser ocupar o meu tempo me perguntando 1 milhão de coisas, vamos abrir o trabalho, vou te cobrar. Com toda absoluta certeza. Gustavo, você acha correto as pessoas cobrarem? Lembra que a Umbanda é a incorporação de espírito para a caridade. Eu não estou incorporado com o espírito. Você entendeu? Eu estou ali de boa num domingo, sentado, tranquilo, assistindo uma Netflix. E o cara me liga, larguei da mulher, que as conversas é só essa, viu?
larguei da mulher, o meu cachorro tá doente, uma coisa e outra, isso leva uma pergunta, outra. E se você falar pra pessoa que não quer falar com ela, o cara te xinga. Acredito. Fica brabo. Acredito. Fala pra pessoa que você não vai dar atenção, que você vai ver. Fala, ó, aí eu já falo, meu irmão, você já me fez 4, 5 perguntas, eu te respondi com todo o prazer do mundo. Se você quiser me perguntar mais coisas, eu vou te cobrar uma consulta. A consulta que eu falo é um atendimento. Você me vai fazer, escreve 200 perguntas se você quiser e nós temos 1 hora para conversar. Ah, mas eu não concordo com isso. Beleza, então não me liga me incomodando. Vem aqui na gira. Eu abro trabalho espiritual toda semana. Não vejo problema nenhum. Pode ter 200 pessoas aí. Se eu vou dar conta de atender, eu não sei. Mas que eu quero ser uma égua se eu vou deixar alguém aí sem atender. Perfeito, Gustavo. Gustavo, a gente vê em algumas casas, né, que vai pela regência dos seus sacerdócios, dos seus pais e mães de santo, que se existe 5 giras de atendimento no mês, a última é de Exu e Senhora Pombogira. As 4 antes foi naquela simplicidade, o branco, né, aquela coisa humilde. Mas quando chega no trabalho de Exu e Pombogira, parece um desfile de moda. Hoje, qual é a opinião do Gustavo sobre trabalho de Exu e de Pombogira? É realmente necessário utilizar das cores preto e vermelho ou somente usar o branco? Trabalho com o Exu Lucifer. O Exu Lucifer não trabalha com preto, só trabalha com branco. É muito difícil eu vir com preto trabalhar com ele. Acontece em alguns momentos, eu tenho roupa preta para trabalhar, dele chegar e me intuir que ele quer que eu utilize aquilo. Mas normalmente é só com branco. E a pombogira, Gustavo? A pombogira você coloca saia, você coloca batom, uma coisa de forma alguma. Tanto é que o último trabalho espiritual veio o pai Joaquim de Aruanda, fez a abertura, e quem trabalhou o resto da gira foi a Maria Padilha das Almas. Ah, Maria Padilha das Almas, ela usa saia? Não, Maria Padilha não usa saia, não usa absolutamente nada. Ela vem, faz o trabalho espiritual, você entendeu? Eu fico meio estranho. Os caras falam que eu fico parecendo uma bicha. Essa é a realidade, eu vou mentir? Mas eu mudo mesmo, eu viro uma mulher, meu amigo. Aqui não, papai, que se você chegar pra mim, eu acho que até a voz eu afino. Só que eu tinha um grande preconceito referente a isso. Muito, mas muito preconceito. Só que depois que eu incorporava a Maria Padilha, era completamente diferente da incorporação de Exu. Eu me sentia bem, eu me sentia vivo. Eu falei, gente, mas se eu tenho esse espírito para trabalhar, o porquê que essa palhaçada de preconceito? Hoje é prazeroso e muitas vezes trabalhar mais com a Maria Padilha, por mais que eu trabalhe muito com ela, do que com o Exu. Porque a energia que ela me deixa é muito boa. Só que todas as vezes que ela vem, normalmente depois vem o Exu. Porque se eu incorporo ela e não vem o Exu depois eu desincorporo, eu fico meio afeminado. Certo? Parece que eu ainda fico sentindo aquela irradiação dela. Exemplo, pra mim pegar um copo, normalmente se eu vou pegar esse copo, eu vou pegar aqui, ó. Se eu tô com ela... Você entendeu? Os trejeitos são diferentes. Certos trejeitos. Mas isso eu tenho problema hoje? De forma alguma. E eu falo para todos os umbandistas. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, incorpore a sua pombogira, que você vai ver que coisa maravilhosa que é. Ponto. Se você tem uma opção sexual um pouco diferente, não vai ser aí a pombogira que vai mudar, meu amigo. Se você tem uma pegada pro homossexualismo, não venha jogar, né, a culpa no espírito. Isso é coisa sua, tá? A pombogira não vai deixar você mais homem ou mais mulher. A pombogira simplesmente vai mostrar o que você tem de melhor. Pronto. Então, todos os homens têm o seu lado feminino e o seu lado masculino. Eu tenho meu lado feminino. Por que não? Então, ela justamente vai ajudar as pessoas no que precisar. Agora, o cara chegar para mim e falar, não, eu comecei, igual muitas vezes, eu comecei a incorporar a Maria Padilha, depois que eu comecei a incorporar a Maria Padilha, eu virei homossexual. Isso não existe, isso é lenda urbana. Eu incorporo Maria Padilha das Almas tem 10 anos e eu acredito que quem olhar pra mim vai falar que eu sou homossexual. Não fala, ou fala. Se for, eu sou bem disfarçado. Você entendeu? É isso. Continua. O quê? Entrevistador não pode ir não, papai. Perfeito, Gustavo. Essa sua resposta, com certeza, tirou a dúvida de muitos médios, principalmente médios iniciantes. A opção sexual não é a espiritualidade que vai trazer, tá? E nós homens, tá? Nós homens, isso aconteceu comigo,
realmente um certo preconceito de incorporar uma entidade feminina. Coisa que a gente vê as nossas irmãs incorpora Exu, incorpora Caboclo, incorpora Preto Velho numa boa. Mas nós, homens, né, principalmente falo de mim, tive sim uma certa dificuldade até a primeira passagem de Minha Senhora. Bom, continuando, Gustavo. Após a revelação do Caboclo das Sete Encruzilhadas pela mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes, né, houve-se um movimento da Umbanda. Zélio trouxe uma Umbanda, a Umbanda genuína, né, e após esse momento, esse período, outras Umbandas vieram e estão aqui até hoje. Qual é a Umbanda que se é praticada aqui no terreiro Senzala de Preto Velho? E qual a opinião do pai Gustavo sobre outros tipos de Umbanda? Exemplo, a Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni e também a Umbanda Esotérica. Eu acredito que é o seguinte, quando você fala de Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, a gente tem que entender que todas as Umbandas são sagradas. Não é porque a Umbanda de Rubens é sagrada. Correto. Só que a gente tem que entender também que o Rubens Saraceni, para mim, foi um dos papas da Umbanda. Eu não tenho o que falar do cara. O cara veio e mudou a Umbanda, você entendeu? Mudou a forma de entender e compreender várias e várias mensagens do plano espiritual. Tanto é que hoje eu não trabalho dessa forma, mas existem vários cursos de magia, várias coisas que quem iniciou isso foi Rubens Saraceni. A Umbanda Esotérica que você falou também, existem vários tipos de Umbanda. Umbanda branca, Umbanda de mesa, Umbanda de rua, Umbanda omblé, Umbanda brasileira, Umbanda de caboclo e vários tipos de Umbanda. Eu acredito o seguinte, não só a esotérica, como qualquer outro tipo de Umbanda. A diferença maior são os seus ritos, o jeito de você trabalhar com a espiritualidade. Como assim? Existem Umbandas que você vai trabalhar sem as suas guias espirituais porque eles entendem que a partir do momento que você está incorporado com o seu guia, não há necessidade de nenhuma outra proteção. O seu próprio guia espiritual que dá toda aquela sustentação espiritual. Existem muitas umbandas que você não tem imagem, só é ponto riscado. Não é essa necessidade de imagem. A força maior está no ponto riscado do guia espiritual. Existem outras umbandas que não há necessidade de atabaque. O porquê que não há necessidade de atabaque? Porque justamente são pontos cantados e palmas. Existem umbandas que são só palmas, existem umbandas que não têm palmas. Então, a pegada maior é o que você se sente melhor. E qual que é a umbanda feita aqui no terreiro Senzala de Preto Velho? Eu vejo que a umbanda feita aqui no terreiro Senzala de Preto Velho é a minha umbanda. O porquê? Porque não existe, eu não sigo um rito específico. Eu vou pegar um pouco da Umbanda de Rubens Saraceni, eu vou pegar um pouco da Umbanda de Zélio de Moraes, eu vou pegar um pouco da Umbanda de uma pessoa, de outra, e vou trazer aqui para o terreiro Senzala de Preto Velho, pregando sempre a paz, o amor e a caridade. Ponto. Desde que eu não esteja fazendo mal para ninguém e não esteja fazendo alegoria através dos guias espirituais, igual o cara incorporar Ogum, ele falar que ele não tem capacidade para incorporar Ogum e você montar e fizer o cara de cavalo, você tá entendendo essas besteiras? Aqui não. Aqui não tem isso. Mas qual que é a Umbanda que você segue? A Umbanda Terreiro Senzala de Preto Velho. Eu não estou montando nenhum tipo de Umbanda. Eu pego um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, um pouquinho dessa e trago pra cá. Pronto. Né, vô? Perfeito. Ou a Umbanda do pai Joaquim, que eu vou falar, ó, faz isso, isso, isso. Eu não faço, ele me lasca. Perfeito, Gustavo. Excelente resposta. A gente também pratica a Umbanda que a gente acredita, tá? Na nossa casa, Mensageiros da Luz, a gente pratica. O que não foi a alegria foi aprendizado, onde nós já passamos até hoje. Então a gente traz um pouquinho, uma essência de cada coisinha. Gustavo, eu vou pedir licença a você, peço licença à casa, aos regentes também, a família Senzala Terreiro Senzala De Preto Velho. de Preto Velho, perdão. E vou falar alguns nomes aqui, talvez polêmico, talvez não católicos, tá? Talvez não usados na Umbanda, mas eu gostaria de saber da opinião do pai Gustavo. Tá. Ó, lembrando, pessoal, que eu não sei o que ele vai perguntar não, viu? Ele não quis me mostrar, não. Hoje foi a minha vez, tá, meus queridos?
Se vocês virem aí nos vários vídeos que o canal possui, vai ter a entrevista, onde ele me entrevista. Hoje é minha vez, tá bom? Mas não tem nada pejorativo aqui, não. Bom, vamos lá. O que o Gustavo entende e quem é Satanás, Lúcifer, capeta e o tal do diabo? Meu pai de Deus, essa foi o fundo, mas vamos lá. Para mim, Satanás, Lúcifer, capeta, cramunhão, tudo é um único só. Você entendeu? As pessoas colocam nomes diferentes em um espírito que você vai entender aqui dentro da Umbanda, que podemos falar como um mago negro, um espírito trevoso. Quando você fala de Lúcifer, o portador da luz, quando você fala de Lúcifer, existem várias e várias pessoas que têm opiniões diferentes, divergentes sobre esse assunto. Existem várias pessoas que falam que Lúcifer, ele foi uma pessoa que, como é que eu posso falar para você? Que Deus confiou em Lúcifer por ele ser tão iluminado e fazer tantas coisas boas justamente para ele cuidar do plano negativo. Existem muitas pessoas que falam, mediante a certos relatos da Bíblia, que Lúcifer, por querer tomar os céus, fez... Então, existe uma série de opiniões diferentes sobre esse assunto. Mas qual que é a visão do Gustavo? Meu amigo, é até complicado eu falar de Lúcifer, eu trabalho com o Exu Lucifer, lembrando que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você entendeu? Mas esse nome causa um certo bloqueio, um certo problema para com as pessoas. Só que quando você fala de Satanás, quando você fala de uma coisa e outra, eu acredito que é tudo uma coisa só. Não são vários e vários espíritos diferentes. São nomes populares que as pessoas deram para um único espírito, para um único só ser. Você entendeu? Ah! Ele é o cramunhão. Quando você fala de cramunhão, quem? É o capeta? É o capeta. O tinhoso? Você entendeu? Então, para mim, é um espírito só que nego foi inventando nome para ele de tudo quanto é forma diferente. Perfeito, Gustavo. Perfeito sua resposta. Você achou que eu ia dar outra, né? Continua. A culpa é sempre da espiritualidade? A espiritualidade, na grande maioria das vezes, eu acho que não tem culpa de quase nada dos seus erros. A culpa normalmente somos de nós médiuns. Só que eu também acredito que a espiritualidade não é 100%. Você entendeu? Existem algumas vezes que os espíritos fazem algumas coisas que eles podem também errar. O porquê não? Inclusive, uma vez, eu fui fazer um trabalho com pólvora, o Exu queimou minha cara. O Exu? Opa! Vai escutando como é que foi. O Exu foi fazer um descarrego, o Exu Lucifer, hein? E foi fazer um descarrego aqui, faz aqui, e ele colocou, e ele deu uma distância. Meu amigo, colocou um pouquinho de pólvora só. Aquilo subiu um fogão naquela pólvora, mais ou menos de 1,5 metro. E aquilo veio pra cima de mim. Ele arredou. Quando ele arredou, a minha sobrancelha deu uma chapiscada, o cor do coco aqui deu uma retirada. Pensando num caboclo, ficou brabo. Falei, ó, rapaz. O negócio é o seguinte. Eu já fui no Ogum. Falei, meu pai Ogum, você lasca ele. Que ele queimou minha cara. Pai Joaquim de Aruanda se vira. E fui nele. Falei, ó, o negócio é o seguinte. Com 7 dias eu quero que você melhore a minha cara. Não quero ficar com uma cicatriz, vai voltar meus cabelos. Mas não saiu muito não. Só deu uma chapiscada aqui, minha sobrancelha deu uma queimada. Ele pediu desculpa. Rapaz, com 3 dias não tinha nem sinal. Falei, você foi ligeiro aí, parceiro. Eu não sei o que ela aprontou, não. Mas depois disso, nunca mais aconteceu. E ele ficou um bom tempo sem vir. Agora, não fui eu que não trouxe. Então, essa pegada aqui, eu sei que vários sacerdotes falam, não, você que não estava preparado. Sim, pode eu que não estou preparado. Só que naquele momento que ele está tomando conta do meu corpo, é o espírito. Ele tem que entregar o meu corpo do jeito que ele pegou. Se por um acaso acontece algum problema, ou então se por um acaso ele está trabalhando com o punhal, corta meu dedo fora, o culpado fui eu também. Ô, burro, peraí que eu vou colar. Não, meu amigo, o dedo tava ali, ué. Você arrancou meu dedo fora. Aí ele pegou, arrumou, depois nunca mais aconteceu isso, e eu acredito também que, na grande maioria das vezes, o Exu tem uma parcela de culpa? Claro que tem.
Mas o porquê, Gustavo? O porquê que eu vou chegar, Wellington, por mais que os espíritos sejam de altíssimo grau de evolução espiritual, se você está falando que a Umbanda, os espíritos estão aprendendo e evoluindo junto com você, por que o espírito não pode errar? O espírito está aprendendo, ele está fazendo as coisas também. O porquê? Você está aprendendo a todos os dias certas ferramentas que seus espíritos poderiam estar utilizando. O porquê que um espírito ele vem aqui, ele nunca pode errar nada? Se ele não erra nada, se ele sabe de tudo, o que ele está fazendo aqui nesse plano? Ele não está aqui para evoluir também? Então, em certas vezes, eles podem errar. Só que a pegada é, eles têm uma legião de espírito para poder estar ajudando a corrigir aquele erro de uma forma muito mais rápida. Entendeu? Vamos supor que você chega, você trabalha com veludo, certo? Sim. Aí o veludo chega e te promete algo. E mediante a isso, ele não consegue cumprir aquilo no prazo. Ele fala assim, me desculpe que eu vou buscar. Quantos espíritos não tem para trabalhar junto com o veludo para poder trazer aquilo? Eu acredito que alguns. Justamente. Não deixa de ser um erro. Ele fez uma promessa para você. Então, queimar a minha sobrancelha aqui foi uma das únicas vezes, se não foi a única que aconteceu isso. E o Exu depois veio me pedir desculpa. Mas o porquê? Porque eu fiquei chateado com essa situação. Eu não tinha tanta experiência, mas eu entendo o seguinte. Você fica meio receoso de trabalhar com pólvora. E ele quis fazer isso. E eu acredito que ele também não... aconteceu outra vez. Com o Exu dos Ferros também. Nós estávamos trabalhando e pegou... Lá no Jardim da Caridade, estava um dia extremamente obsediado, ele pegou, passou Jurema na mão. Passou Jurema. Quando ele pegou e levou a mão aqui, que o cara deu uma quiumbada, aquilo pegou fogo na minha mão. Aquela Jurema estava molhada ainda. Você entendeu? Naquilo, o couro da mão já deu uma enrugada. Com 2 dias depois, secou. Secou. Então, no começo dos trabalhos espirituais, até você pegar aquela conexão com o espírito do jeito que precisa, demora um certo tempo. Então, as pessoas que falam para mim, o espírito nunca erra, meu irmão, eu concordo com vocês. Só que eu tenho que entender também que o espírito está num processo de evolução espiritual, igual nós seres encarnados, e ninguém aqui é Jesus Cristo, e muito menos Olorum. Então, ele pode errar. Só que a vantagem é, quantos espíritos não fazem parte de uma legião? 1.200, 10.000, 5.000, para poder trabalhar em prol só daquilo para poder ajudar o mais rápido possível? Muito boa essa sua colocação, Gustavo, mas eu acho que a pergunta em si vai para aquelas pessoas que, quando não consegue, não quer fazer um esforço, bota a culpa no espiritual. A culpa é do espiritual. Não. Eu acredito o seguinte. Outra situação. Existem várias e várias pessoas que querem colocar a culpa só no espiritual. Tudo é culpa do meu Exu, tudo é culpa do meu preto velho. A gente tem que entender o seguinte. Existem vários erros que eu acredito que quando está num trabalho espiritual, você, o espírito, pode errar. Só que o espírito chega no médium e fala o seguinte, meu filho, eu preciso disso, disso e disso para te ajudar. E para isso você acorda às 6 horas da manhã, vai procurar um trabalho, faz uma coisa e outra. O cara não acorda cedo, o cara não vai atrás de trabalho, o cara não faz oração, o cara não faz absolutamente nada. E ele quer que tudo funcione. Quando a vida dele não dá certo, ele quer jogar a culpa no Exu, no preto velho, no baiano, no cigano. Eu sou pai e mãe de reclamar e falar que a culpa é dos meus guias espirituais. Eu sou um sem vergonha, não tem problema nenhum. Porque eu vivo falando que a culpa é dos meus guias espirituais, sendo que tudo que acontece na minha vida nos dias atuais, os guias espirituais não estão aqui para fazer para mim. Estão aqui para auxiliar, para me ajudar. Me ajudar é uma coisa, fazer para mim é outra. Consegue entender o que eu estou querendo te falar? Correto. Perfeito, Gustavo. A gente vê casos, Gustavo, que as pessoas, como você deu o exemplo, só reclama. E quando fazem a coisa ruim, não, eu tive influência, eu fui tomado, não era eu, foi espiritual. Eu acho que nós temos o livre-arbítrio, tá, Gustavo? Todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Algumas situações a gente há de passar, que já está no processo kármico. Outras a gente passa porque a gente provoca. Com certeza. Entendeu, meu querido? Bom, esta também é polêmica, hein? Podia ter uma musiquinha no fundo, né? O que ele vai perguntar? Vai.
Vou até tomar uma água. Põe uma água Isso. aqui, que minha garganta secou. Deixa eu terminar a pergunta. Ah, Ingratidão. pode continuar. Na corrente mediúnica e também na consulência. O pai Gustavo já passou por isso? É o que mais acontece comigo. Hoje eu aprendi a lidar um pouco com a ingratidão. Você ser um sacerdote espiritual é você ser casado com a ingratidão. E eu vou explicar para as pessoas para você poder entender o que é a ingratidão do jeito que eu vejo. A ingratidão é aquela pessoa que... A pessoa chega no terreiro de Umbanda todo arrebentado. A pessoa chega no terreiro de Umbanda todo quiumbado. Ele chega assim igual o cachorro sarnento, cheio de coisa. Aí você pega, você limpa o médium, você tira todo e qualquer tipo de energia negativa. Com coisa de 1 mês, 2 meses, a pessoa tá brilhando, meu amigo. Tá igual essa água aqui, ó. O bicho tá bonito, chega até a engordar, né? Enquanto o cara tá igual o cachorro sarnento ruim, você é o papai, você é o bonzinho, a pessoa quer ir na sua casa, a pessoa fica igual um carrapato no seu pé. Depois que a pessoa melhora, você não presta, você é grosso. Eu falo uma coisa pra vocês, eu sou aquela pessoa que não fico falando nada pelas costas. O que eu preciso falar, eu falo na cara. Só que o meu defeito é, eu quero que algum cachorro chegue aqui pra mim e fale que eu não resolvi um problema que eu falei que ia resolver. Pronto. E se tiver algum filho antigo meu escutando isso aí, vem e fala. Qualquer coisa que eu prometi e não cumpri. Só que ao mesmo tempo eu falo, fala pra algum filho meu que entrou aqui que não aprendeu também, que não levou o conhecimento. O problema é que os meus filhos entram aqui, a maioria entra igual a moça. Sai com a minha personalidade. Minha personalidade é meio difícil, você entendeu? Os caras saem meio carniça. Os caras saem meio carniça. É isso que é o problema. Aí os caras saem meio carniça e os caras acham que pega só meu lado ruim. Eu tenho um lado bom do Gustavo. Só que as pessoas pegam o meu lado ruim. Você entendeu? Só que eu sou perfeito? Não. Eu acho que uma das coisas que eu mudei muito hoje no Terreiro Senzala de Preto Velho é estar preocupando com a vida dos filhos. Hoje, antigamente, igual já aconteceu certos casos, de eu preocupar até no quesito relacionamento, quando os filhos chegavam e falavam, pai, tá acontecendo um caso e outro, uma coisa e outra. Hoje eu não faço mais isso. Hoje, se o filho vir com conversa de relacionamento para mim, eu falo, meu filho, conversa com os guias espirituais. Não dou palpite. Porque eu vou te explicar. Se eu for falar, você dá razão para a mulher, o cara vai ficar bravo. Se eu der razão para o cara, a mulher vai ficar bravo. Ou o cara vai achar que eu estou dando em cima da mulher dele, ou qualquer outra coisa. Então, para evitar problema, converse com os guias espirituais. Até vínculo com o filho de ir na casa, hoje, se eu tiver, eu paro. Porque é o seguinte, existem várias e várias pessoas que entendem que eu sou sacerdote espiritual. Vou chegar na casa, o cara vai me dar a bênção, uma coisa e outra. Existem certas pessoas que confundem. Então você chega, o cara fica com as brincadeiras idiota que ele fala. É igual um policial. O cara que é policial, ele é policial só quando ele tá com a farda ou ele é policial o dia inteiro? Uma vez policial, o policial até morrer. É justamente, uma vez sacerdote até morrer. Você entendeu? E as pessoas confundem isso. Então hoje, a minha forma de lidar com certas pessoas é completamente diferente. Eu aprendi na dor. Literalmente na dor. Hoje, se um cara chegar no YouTube e falar assim, vem me ajudar, ele vai ter uma dificuldade tremenda para entrar aqui no terreiro. Tremenda. Não vou deixar entrar. Antigamente, você vinha, falava uma coisa e outra, deixava... Hoje, não. Quantos filhos você tem? Nem um. Nem minha mulher ajuda nos trabalhos espirituais. Sou só eu. Minha mulher só encaminha as pessoas. Não tem nem um filho. Mas que porcaria de pai de santo que você é? Não sei se eu sou bom, se eu sou ruim, que porcaria que eu sou. Não tenho nenhum filho, estou muito satisfeito. E o caboclo que quiser entrar aqui, já veja esse vídeo e sabe da minha personalidade. Certo é certo, errado é errado, gostou bem, não gostou, vai embora. Ponto. A porta da rua é serventia da casa. Falei na tora, tô pouco me lixando pra quem gostar e não gostar. Esse sou eu. Pode rir. Pronto. Continua. Eu tô até com medo de fazer as outras perguntas. Porque os caras tá achando, os caras querem que... Sabe o que é o problema do filho de fé hoje? O cara quer que você fique maciando ele. Eu entendo. Você entendeu? Você chega e fala uma coisa. Aí o cara fala, você é grosso. Só que aí os caras querem que eu mudo. Só que o cara chega aqui um chorão. Chega o chorão que só sabe chorar. Qualquer coisa, o cara tá lá... parecendo um neném. Aí chega o mais grosso. Aí você vai fazer um estudo aqui...
Tem um grosso, um chorão, tem uma coisa e tem outra. Aí você tem que ficar no meio. Se você arrepiar o pelo com os caras falam que você é um chato. Tá entendendo? Então hoje não tem essa conversa de muita conversa aqui não. Fala, o negócio é o seguinte, aqui é assim, assim, assim. Eu que vou passar o estudo, não vou dar muita abertura, porque eu daria tudo que eu fiz de errado agora eu corrigi. Você entendeu? E já veio um rapaz no YouTube e falou, eu quero conhecer a sua casa. E não sei o quê. Eu falei, vem cá conversar comigo. Eu já vou mostrar quem que eu sou. Entendeu? E outro, o que eu falo pra vocês dos vídeos, que é mais fácil lidar com os guias do que comigo, é a mais pura realidade. Só que se você tiver ruim, pode abaixar um capeta de Zorba aqui que nós vai pegar ele. Você entendeu? É desse jeito. Não tem muita frescura no vídeo também não. Quem quiser ver, tem. Quem não quiser também que se lasca pra lá. Continue. Continue, meu entrevistador. Eu já tô até tremendo aqui. Beleza. Gustavo, muita frescura, não. Foi interessante você falar isso da casa do Gustavo, dessa preocupação que você tem com os filhos. Hoje, pai Gustavo é um sacerdócio, pai Gustavo é um pai de santo. E quem é o pai do Gustavo Luz? Hoje eu tenho uma pessoa que me auxilia muito quando eu tenho algumas dúvidas, que é o Márcio Caim. Entendeu? Do Band Boa. É muito complicado hoje, eu não faço parte do terreiro do Pai Márcio, eu não faço parte das vidas espirituais, nunca vi nenhum tipo de trabalho dele, mas uma pessoa que eu sempre que eu tenho dúvida, eu corro a ele, entendeu? E eu tenho essa pegada de chamá-lo como pai pelo grande carinho, grande respeito que eu tenho pela pessoa dele. Então, sempre que eu preciso de qualquer coisa, que eu preciso de qualquer coisa, eu vou lá, ô meu pai, sua bênção, eu tenho uma dúvida e outra, ele sempre me responde, sempre me ajuda. Maravilha. Maravilha, Gustavo. Gustavo, eu quero fazer 2 comentários aqui. Primeiro, agradecer, né, a família Terreiro Senzala de Preto Velho, que enviaram as perguntas, né, os assessores do Gustavo, e a qual chegou até nós. E agora eu quero, antes da última pergunta, Gustavo, e antes de você também depois deixar a mensagem, eu quero fazer um relato pessoal para você, meu amigo e meu irmão. Eu, Wellington, dirigente da casa, né, Mensageiros da Luz, sou muito grato a você. Talvez você não saiba disso. Por quê? Certa vez, nós viemos aqui num estudo, né, na sua casa, num estudo mediúnico, e você fez um exercício conosco, né, o qual eu, a Sandra, minha companheira, e as pessoas que estavam aqui participou. E você falou assim, naquele dia, ó, nós vamos sentir a energia dos nossos guias e benfeitores. Eu vou chamar o meu guia, ora vai ser baiano, ora vai ser preto velho, ora vai ser caboclo, e assim foi. E eu, Gustavo, depois daquele dia, daquele exercício que nós fizemos, eu consegui me conectar com o meu Exu Mirim, a qual eu trabalho, que é o Exu Porteirinha, e também consegui conectar com a minha senhora, a qual eu trabalho, que é a Pombogira Menina. E isso, Gustavo, eu tenho plena convicção que foi a partir daquela noite que você realizou esse trabalho, esse procedimento. Eu ia conseguir conectar com eles talvez mais lá na frente, mas através desse exercício, Gustavo, eu acredito e tenho plena convicção, e eu disse a Sandra que eu precisava falar isso, e gostaria de falar não só para você, mas falar para as pessoas que vão ouvir esse vídeo, o como que você me ajudou e tem me ajudado, irmão. Eu sou muito grato a você. Já lhe disse, quando eu tiver dúvida, é você, negão, que eu vou procurar passar nas minhas dúvidas. Então, meu irmão, está aqui. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Eu peço a sua bênção. Eu também te peço a bênção. Muito obrigado. Que Oxalá nos abençoe. Muito obrigado por tudo aí. Eu fico muito satisfeito porque eu não esperava isso. Eu não sabia disso, eu tô sabendo disso agora. Tanto é que essas perguntas que ele me fez, eu não estava ciente de absolutamente nada. Mas para vocês verem, como eu falei no início, que o único filho que trabalhou aqui chama Diego. E existem deixa eu ver, foi que chegou e trabalhou, que conseguiu incorporar aqui. Porque uma grande maioria das pessoas que vieram aqui, você entendeu que eu já preparei algumas pessoas, os caras nunca incorporaram na minha frente. Então, a pessoa que hoje eu tenho aquela confiança, se por um acaso falar, eu vou te ajudar, chama Diego. E até minha esposa, que hoje incorpora uma pombogira que chama Rosa Negra, você entendeu?
É porque minha esposa, ela me vira fui. Ela não sabe se ela é um bandista, ela não sabe se ela é evangélica, mas quando essa pombogira desce em terra, meu amigo de Deus, aquilo, o que você não tiver de cabelo, você arrepia. Aquela lá é bruto esquisito. Só que eu falo uma coisa para vocês. Todos os filhos que adentraram na casa, as pessoas sempre têm uma pegada difícil com o Gustavo. Gustavo é difícil para levar. Só que as pessoas sempre têm um carinho por mim. É aquele negócio assim, com a coisa que o Chico falou pro Divaldo. O Divaldo falou pro Chico. Que nós, como é que é, gente? Que nós temos que trabalhar separados para iluminar mais... Somos dois postes para iluminar mais pessoas, então temos que ficar separados. Então, várias e várias pessoas, os caras não me querem por perto. Você entendeu? Os caras, mas toda vez que dá alguma merda, os caras pegam, ô meu pai! Aí eu vou ajudar o cara, mas antes de eu ajudar ele, eu vou falar umas porcarias pra ele, você tá entendendo? Não vou deixar de ajudar. Falou, ô meu filho, você sumiu. Você não me procura mais, agora você tá na merda, o que você tá precisando? Eu vou falar umas porcarias pra ele. O quê? O caboclo fica 6 meses sem me ligar, o caboclo não vem no terreiro, não faz nada. Ô meu papaizinho, acho que eu sou tonto, rapaz? Acha? Vai escutar um tanto de porcaria. Vou ajudar e vou fazer o que precisar. Chega até babar. Mas antes de eu ajudar ele, vai escutar ladainha da... E se não quiser também e falar alguma coisa, eu já falo, caça o rumo. Vai lá, se ajuda sozinho. Pronto. Aproveitar a oportunidade também ao médium Diego, tá? Já tivemos a oportunidade de passar com o vozinho que acompanha. Peço desculpa, que agora eu esqueci o nome, tá? Pai João. Pai João. De Aruanda. Peço a benção, Pai João de Aruanda. Bruto esquisito. Tá sentado no coco dele ali, só assistindo. E se eu posso deixar alguma coisa pro amigo, irmão Diego, continue. Continue. Está no caminho certo. Muito obrigado. Bom, vamos para a derradeira, a última pergunta. Onde e como estará o Pai Gustavo e o terreiro Senzala de Preto Velho daqui a 10 anos? Não sei te falar. Espera. Será só Umbanda? Viverá da e para a religião de Umbanda? Eu não sei te falar daqui 10 anos o que eu vou ser. Se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, provavelmente eu ia te falar que há 10 anos adiante, se fosse 10 anos atrás, hoje o terreiro Senzala de Preto Velho, eu ia crescer, ia ser um pai de santo, uma coisa e outra. Só que hoje eu vejo que muitas vezes eu não me acho preparado para ser um sacerdote. Eu acho que eu não estou pronto, você entendeu? Eu não... Tenho que ser verdadeiro com vocês. Por mais que eu faça esses vídeos, eu não acho que eu estou pronto. Eu não acho muitas vezes que eu tenho uma missão sacerdotal. Você fala, que absurdo que é esse? Sim, vocês querem saber da verdade ou querem que eu fique passando o pano? Porque eu acredito que, por mais que as pessoas me falem, por mais que os guias espirituais falam que não é tanta a quantidade, mas a qualidade, eu acredito que um terreiro de Umbanda, para você estar fazendo um trabalho, precisam de nada mais, nada menos do que pessoas. E aqui no terreiro Senzala de Preto Velho vem muito poucas pessoas, entendeu? Só que graças a Deus, todas as pessoas que vêm aqui saem bem. O problema é que as pessoas que vêm aqui vêm de longe, para você ver. São poucas as pessoas que vêm da cidade de São José do Rio Preto. A maioria das pessoas vem de cidade vizinha. As próprias pessoas de Rio Preto, muitas não vêm. Então, muitas vezes eu tenho essa pegada de falar, gente, por que eu tô tentando ser um sacerdote espiritual, abrindo uma gira para dar uma pessoa, para dar 2 pessoas, para dar 4 pessoas, para dar 10 pessoas? Mas o porquê? Porque os guias espirituais que trabalham com o Gustavo são muito iguais ao Gustavo. E as pessoas, quando vêm aqui, as pessoas querem ser passada a mão. Pode deixar aí, pode deixar aí. As pessoas querem que passe a mão na cabeça. E aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui, ó. É um doce, rapaz. Esse aqui é um doce. Pai Joaquim de Aruanda. É um doce de fel. Pensa num velhinho gente boa. O que você precisar dele, ele vai fazer para você. Só que ele tem um problema. Quando ele falar uma coisa para você agora, ele não vai mudar aquilo, mas de forma alguma. Se ele falar para você, eu vou te ajudar quando você fazer isso. Enquanto você não fazer, pode querer um mundo que ele não vai mudar.
Então as pessoas que vêm aqui têm muita dificuldade para isso. E por isso que eu não posso falar para você se daqui 10 anos eu ainda vou estar na Umbanda, porque muitas vezes eu penso de parar com a religião. Por que eu penso em parar com a religião? Porque hoje a maioria das pessoas vivem de amarração, a maioria das pessoas vivem de fazer feitiço para os outros, a maioria das pessoas só sabem me julgar, a maioria das pessoas não querem conviver com o Gustavo, a maioria dos médios não querem aprender a Umbanda, os caras querem incorporar. E é o seguinte, quem quiser só incorporar, rapa daqui, tá? Já vou falar no português. Aqui eu não quero saber só de médico que quer se incorporar. Aqui eu não estou preocupado com médico que quer saber só o nome do seu orixá. Aqui, se você quiser trabalhar dentro da Umbanda, é para você verdadeiramente aprender referente à espiritualidade. Ser uma pessoa melhor. E existem várias e várias pessoas que pararam de ser umbandista por causa de muitos e muitos terreiros que acabaram com a vida das pessoas. Você entendeu? Aqui não. Aqui eu trabalho com a verdade. A verdade não dói, a verdade liberta. Então, se por um acaso você estiver de acordo com, pelo menos, absorver a verdade que eu tenho para passar para você, faça parte da minha família. Eu vou fazer questão de ser o seu pai e faço questão que você seja meu filho. Me respeite, que eu vou te respeitar. É simples comigo. Perfeito, Gustavo. Gustavo, antes de eu pedir para você deixar a mensagem final, porque hoje o entrevistador sou eu, né? Certo? Perfeito. Em meu nome, em nome da Casa Mensageiros, tá? Da Luz, agradecemos aí a oportunidade por esse trabalho. Como eu disse lá no princípio do vídeo, acredito que esse vai ajudar e tem ajudado muitas pessoas. Se eu posso deixar uma opinião minha do seu amigo, continue com esse trabalho, tá, Gustavo? Hoje o Gustavo tem mais de 11 mil seguidores e daqui a uns anos, Gustavo, nós vamos estar falando mais de 100 mil. Você pode acreditar nisso, tá, meu querido? Parabéns, obrigado pela sinceridade, obrigado aí por expor, né, uma parte da sua vida que acredito que muitas pessoas não conheciam, principalmente nós que somos amigos seu, não conhecia essa história, essa parte, essas aventuras, né, do boêmio Gustavo, mas que já passou, né, meu querido? Já passou. Maturidade é uma bênção. O que nós fazíamos lá atrás, fica lá atrás, né? O que nós fazemos hoje vai repercutir e vai ecoar pela eternidade. Muito obrigado mais uma vez, tá? Agradeço a todos aí, agradeço aos dirigentes, aos guias e benfeitores da Casa Terreiro Senzala de Preto Velho. E estamos aí. Precisando de nós, estamos aí. Gratidão. A sua mensagem, por favor. A minha mensagem final, meus irmãos, é o seguinte. E muitas vezes, acho que não é nem uma mensagem, é algumas coisas que eu preciso de falar. Eu sou uma pessoa que sempre eu tô naquele negócio da Umbanda. Sobe, para, volta, para, volta, para, volta, para, volta. E muitas vezes eu atrapalhei certos filhos justamente pelo meu jeito. Um dia minha esposa falou uma coisa para mim que eu não esqueço. Ela falou o seguinte. Ela falou assim, você sabia que um dos... Eu sou muito verdadeiro. Um dos motivos do seu filho Diego estar com vontade de parar da religião é pelo tanto que você reclama da Umbanda para ele? Eu falei, como assim? Eu falei, por acontecer tantas coisas comigo, e uma pessoa que eu tenho muita aquela cumplicidade de conversar a ele, então eu sempre reclamava de uma coisa, de dificuldade, de uma coisa e outra. O como que eu, como sacerdote espiritual, por isso que hoje eu mudei muitas coisas. O como que hoje, eu sendo sacerdote, eu tenho condições de chegar e falar para o meu filho só as dificuldades que eu estou passando. Só que eu tenho que entender que a Umbanda, quem falou que vai ser fácil? Ninguém falou que espiritualidade é fácil. Eu estou cansado de saber disso aí. É por isso que hoje, todas as pessoas que perguntam para mim como é que está a sua vida, e minha vida está ótima. Porque a maturidade vem com o tempo. Com o tempo. Com o tempo. Eu, até pouco tempo atrás, eu era extremamente moleque. Não que eu levava os trabalhos espirituais na brincadeira, mas certas atitudes que eu tenho hoje e certas atitudes que eu tinha há 3 anos atrás era completamente diferente.
Então hoje eu quero continuar um trabalho espiritual, tá fazendo um trabalho espiritual como se fosse assim, renascendo das cinzas. O que que é uma fênix? O que que é o renascendo das cinzas? Eu sei tudo que eu errei, você entendeu? Eu sei tudo que eu fiz de errado. Eu sei tudo que estava errado no terreiro. Só que hoje, para mim começar um trabalho espiritual, para chamar uma só pessoa para me ajudar, inclusive o meu filho Diego, se por um acaso hoje ele viesse e falasse assim, é a pessoa que eu tenho confiança, eu quero trabalhar, ele ia ter que ficar um tempo para me ver se ele está apto. Correto. Justamente por quê? Porque pelo tempo que ele ficou parado, uma coisa é você incorporar, outra coisa é você ter aquele amor pela religião. E se você não tem aquele amor pela religião, você simplesmente incorpora para estar descarregando o seu corpo, eu vou chegar nele e falar, meu filho, não. Quer cambonar? Beleza. Incorporar? Não. E se eu não estivesse aqui no fundo de casa, porque esse terreiro é no fundo de casa, de repente eu estivesse na rua, numa avenida, numa coisa e outra, provavelmente esse terreiro estava cheio. Só que se os guias espirituais quiserem que esse terreiro cresça, vai depender deles. Eu não vou procurar casa, eu não vou pagar aluguel para ninguém, eu não vou procurar absolutamente nada. Eu quero ajudar as outras pessoas. Por quê? Porque um terreiro de Umbanda verdadeiro, para ele crescer, quem vai arrumar são os guias espirituais. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar de estar com a minha mente sã, meu corpo sã e fazer um bom trabalho para poder ajudar todas as pessoas. E as pessoas lembrem, enquanto eu for um bandista, eu vou ajudar todo mundo. Seja quem for, eu não vou deixar ninguém passar mal através de espírito negativo. Isso eu vou falar para qualquer lazarento que for. Enquanto eu for um bandista, eu quero que se lasque, mas eu vou ajudar. Pronto. Que Oxalá abençoe vocês, meus irmãos. Gratidão. Que Deus abençoe a todos vocês. Que lindo.